Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Ué, cadê a Maria? Ah, é verdade. Ela tinha falado que ela não ia poder estar com a gente hoje. Mas ela mandou um beijo pra cada um de vocês. E aí, estão prontos para mais uma história, mais uma aventura? Porque eu tô. E gente, vocês viram, né, que eu nem tô de guarda-chuva hoje. É porque eu ganhei uma mensagem da C, ou das C, não sei. Olha, tem uma visitante aqui comigo, ela vai fazer o vídeo comigo. Eu recebi uma mensagem dela e, na verdade, essa mensagem apareceu nessa Bíblia, que é a Bíblia que a Maria e eu usamos para contar histórias para vocês, né? E aqui, ó, eu vou ler para vocês o que ela escreveu, tá? Oi, gente! Então, hoje vocês terão um descanso da viagem do tempo, porque é cansativo, né? Eu mesma me canso nas viagens que faço. A história de hoje é uma onde conseguimos ver várias facetas de Deus. Aproveitem! C. Ó. Engraçado, né? Ela escreveu num papel de jornal. Mas então, como ela falou, hoje a gente não vai viajar no tempo, mas a gente vai ter uma história. E ela não falou qual história é, mas a mensagem foi colocada no início da Bíblia, aqui ó, na história de Noé e a Arca de Noé. Vocês conhecem essa história? Então, eu vou contar essa história para vocês. Vamos lá? Bom, Noé, ele viveu há muito tempo atrás, muito tempo mesmo. E naquela época, as pessoas, elas eram muito más. Existia muita maldade no coração das pessoas, nas atitudes delas, e isso estava deixando Deus muito triste. Porque Deus, vocês lembram, né, que a gente falou da criação, e Deus ele ficou muito satisfeito com tudo que ele criou, porque foi tudo muito perfeito. Mas daí, na época de Noé, Deus estava olhando para tudo que ele criou e ele só via maldade. E o coração dele estava ficando muito triste com isso. Imagina, realmente deve ser muito difícil para Deus ver o ser humano agindo de forma ruim e esquecendo de Deus, né? Porque além do povo estar cheio de maldade, eles não lembravam mais de Deus, não queriam nada com Deus. Então, Deus ele ficou com o coração muito triste e com o coração muito pesado. E por causa disso, Deus falou que ele ia fazer desaparecer tudo o que ele tinha criado. Então, ele ia fazer desaparecer todas aquelas pessoas que estavam vivendo, ia fazer desaparecer os animais, toda a criação ia desaparecer. Porém, tinha uma pessoa e uma família que não tinham esquecido de Deus. E essa família era de Noé. Noé, ele sempre foi muito fiel a Deus. Ele não esqueceu dele e ele obedecia a Deus e ele, enfim, ele tinha o coração dele voltado para Deus. Então ele não era como as outras pessoas que estavam sendo más. E Deus ele ficava muito feliz com aquilo. Então ele decidiu que não ia destruir tudo. Ele ia fazer uma aliança com Noé e sua família. Vocês sabem o que é uma aliança? Aliança é no sentido de fazer uma parceria, digamos assim, fazer um acordo. Ou seja, Deus ele não ia destruir tudo, mas ele ia
poupar a vida de Noé e sua família, para que Noé e sua família depois também cuidassem da terra depois da destruição que Deus ia fazer, né? Então, para não acabar a vida totalmente na terra, precisava também de um ser humano para depois se multiplicar, né? Então Deus ele fez um acordo com Noé. E como será vocês acham que aconteceu tudo isso? Como será que Deus destruiu as pessoas e a parte da criação? E como será que ele salvou Noé e a sua família? Eu já volto. Olha o que eu tenho aqui. Um barquinho. Foi com um barquinho que Deus salvou Noé e sua família? Mais ou menos. Isso aqui é um barquinho pequenininho de papel, né? Mas Deus, ele conversou com Noé e falou o que ia acontecer, né? Então Deus ele explicou tudo o que ia acontecer para Noé e também explicou o que Noé deveria fazer. Então Deus ele deu várias ordens para Noé. E Noé era para construir uma arca, que é um barco bem grandão, muito maior do que esse, e era de madeira. E Deus ele falou direitinho todas as medidas que as madeiras precisavam ter, o tamanho que era para ser isso, o tamanho que era para ser aquilo. Então Deus ele orientou o tempo todo como que as coisas eram para ser feitas. Olha, tem até uma madeirinha aqui para exemplificar que a arca era de madeira e, nossa, mas isso aqui é pequenininho, né? As madeiras eram grandonas. Então o tempo foi passando e Noé foi construindo a arca. E Deus sempre ia orientando o que era para fazer e como. Então, a arca, ela tinha 3 andares. Imagina, isso aqui é um barquinho simples, né? Só de um andar, mas tinha 3 andares. Tinha uma porta grandona e tinha muito espaço na arca. Tá, mas se Deus ia salvar Noé e a família dele, por que a arca tinha que ser tão grande? Ah, aí que vem. Deus, ele também falou para Noé pegar um macho e uma fêmea de cada espécie de animal, porque Deus ele ia salvar um par de cada espécie de animal, de ave, de animal que rasteja no chão, de animal, enfim. Então, um par, no caso, um macho e uma fêmea, para que depois de toda a destruição ainda tivesse os animais, né? Assim como depois ainda ia ter o ser humano, também ia ter os outros animais. Então, por isso que a arca era tão grande. E daí, chegou a ordem de Deus para Noé. Noé, pega a tua família, pega os animais e entrem na arca. Ah, e sem esquecer, né? Também tem que colher bastante alimento para vocês e para os animais. Então, eles pegaram tudo isso e entraram na arca. E Deus fechou a porta da arca. E depois de 7 dias, sabe o que aconteceu? Por quê? Por que tinha essa arca e tudo? Sabe o que ia vir agora? Eu vou mostrar para vocês. Então, ó. Finge que isso aqui é a arca, tá? O barquinho. E depois de 7 dias... Ai, onde é que eu coloco? Pera aí, gente. Então, depois daqueles 7 dias, começou o dilúvio. O que é dilúvio? É muita, muita água. Então, começou a chover muito, 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 muito.
E toda essa chuva começou a inundar a terra. Então, ó, começou a chover, chover, chover. Muito, 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 muito. E a chuva não parava. E a terra começou a ficar cheia, mas cheia de água. E a arca, o meu barquinho de papel se destruiu, mas a arca não, tá, gente? E a arca começou a subir na água, né? Porque a arca ficou boiando. Ficou boiando. E sabe, tinha tanta água, que as montanhas mais altas do mundo foram cobertas pela água. E a água até foi mais alta do que as montanhas. Imagina que loucura! Isso é muita, muita água. Então, todos os seres humanos e todos os outros animais que estavam na terra, que não estavam na arca, eles foram destruídos, porque Deus estava muito triste com toda a maldade que estava acontecendo, então ele decidiu que ele ia destruir aquilo lá. Mas ele fez uma aliança com Noé e sua família, que eles foram os únicos que não esqueceram de Deus, né? E Deus, ele pegou um par de cada espécie de animal e também botou na arca. E Deus, ele decidiu salvar todos esses que estavam na arca, para depois, quando as águas do dilúvio abaixassem, e depois que tudo foi destruído, que começasse de novo a vida na terra. E sabe quanto tempo Noé e a família ficaram dentro da arca? É porque as chuvas duraram 40 dias e 40 noites. E daí, depois desse tempo, a terra ainda estava cheia de água. E até a água começar a descer, se passaram mais ou menos 100 e poucos dias, 150 por aí. Então Noé e a família ficaram muito tempo dentro dessa arca, né? Mas eles não tinham do que ter medo, porque Deus estava cuidando deles, eles também tinham alimento e Deus estava protegendo eles. As águas abaixaram e Noé e os animais saíram da arca. E sabe o que eles viram assim que eles pisaram em terra? No céu tinha um sinal de Deus. Vocês sabem que sinal é esse? É esse sinal aqui, ó. Eu molhei um pouquinho com a água. Isso aí é um arco-íris. Deus colocou um arco-íris no céu. E vocês sabem o que significa um arco-íris? O arco-íris é uma promessa de Deus. É a promessa de que nunca mais Deus vai destruir a terra e o ser humano através de um dilúvio. Ou seja, assim que nem aconteceu nessa história com Noé e com o mundo daquela época, né? Então, Deus, ele fez uma aliança com Noé e com sua família e também fez uma promessa. E essa promessa também vale pra gente, né? Então, sempre que vocês verem um arco-íris no céu, vocês podem estar lembrando dessa história e podem estar lembrando dessa promessa de Deus de que Ele nunca mais vai nos destruir através de um dilúvio. E o arco-íris é uma coisa muito linda, né? É muito bonito. É um arco com 7 cores assim, e é lindo, né? E muita gente já usa o arco-íris com outros significados e esquecem que que o arco-íris é um sinal de Deus, né? Mas que a gente, que eu, que você, a gente não se esqueça que o arco-íris é uma mensagem de Deus pra gente. E que é um sinal muito, muito, muito bonito, né? Então, essa foi a história de Noé.
E por que será que a C, ou as C, queriam que a gente escutasse a história de Noé? Vamos dar uma pensada. Ó, eu peguei o nosso quadro aqui, porque no bilhetinho tá falando que nessa história a gente consegue ver várias facetas de Deus. Então, vamos recapitular as facetas, as características de Deus que a gente viu nos últimos domingos e vamos tentar relacionar com a história de hoje. Bom, nosso primeiro aqui... Não, vamos começar pelo Criador. Aqui a gente anotou: cria, criativo, perfeito, sustenta e é poderoso. Vocês acham que a gente consegue ver essa característica de Deus na história de Noé? Deem uma pensadinha aí. A gente consegue, né? Porque, como a gente viu, Deus ele criou todo o mundo e, além de criar, ele também cuida de tudo. Então, ele não só criou e deixou de lado, não, ele está sempre cuidando e sustentando a criação. E ele também é muito poderoso, né? Porque, como a gente viu na história, Deus ele não estava satisfeito com aquela situação. Então, ele também tem poder para mudar as coisas, e como a gente viu, ele também tem poder para destruir, né? E então ele é muito poderoso e em tudo que ele faz a gente consegue ver o poder de Deus, né? Então na história de Noé a gente consegue ver muito isso, do poder de Deus, de que ele também cuida da criação, porque Deus não só destruiu o mundo e é isso, não, ele também cuidou para que depois fosse possível ter vida de novo na Terra. Por isso que ele pediu para Noé construir a arca e pediu para ele, a família de Noé, entrarem na arca, assim como um casal de cada espécie de animal, né? Para que depois, quando as águas abaixassem e a terra tivesse sem água de novo, para que fosse possível existir vida de novo. Então, para os animais se multiplicarem e também para o ser humano. Então, sim, a gente consegue ver o Deus Criador na história de Noé. Próximo, juiz. Vocês acham que na história de Noé, Deus mostrou a característica dele de juiz? Deem uma pensadinha. Sim, né? Com certeza. Porque olha só o que aconteceu na história de Noé. Deus, ele avaliou a situação da terra do ser humano, ou seja, Deus ele estava vendo que existia muita maldade no ser humano, nas ações deles, no coração deles, e isso estava deixando Deus muito triste. Então, toda essa maldade e o fato dos seres humanos também terem esquecido de Deus, isso teve consequência, que foi a destruição desses seres humanos e da terra também, né? Então, Deus, ele colocou justiça ali na situação que estava acontecendo. E ainda como juiz, Deus, ele instrui Noé a como realizar cada coisa, né? Então, lembra que a gente estava falando sobre a arca, que era para Noé pegar madeira de tal tamanho, tal quantidade, para construir assim, 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 assim. Então, Deus, ele dá orientações para Noé sobre como é para ser cada coisa. Então, essa é uma outra característica como juiz de Deus na história. E como juiz ainda, Deus ele também cuida daqueles que tiveram fé em Deus, daqueles que permaneceram firmes em Deus. Então, aqueles seres humanos que esqueceram de Deus e estavam cheios de maldade, não queriam saber de Deus, a consequência deles
foi serem mortos, né, com o dilúvio. Mas Noé e sua família, eles estavam firmes em Deus. Então a consequência foi que Deus fez uma aliança com eles. E a última que a gente aprendeu é pai. Vocês conseguem ver a característica de Deus como pai na história de Noé? Deem uma pensadinha. A gente também consegue, né? Porque assim como a gente acabou de falar em Juiz, Deus, ele cuidou de Noé e de sua família. Então, Deus, ele cuida daqueles que têm um relacionamento com ele. E Deus cuida daqueles que seguem a ele, que confiam nele, que têm fé nele. Então, e Deus, ele também ensina, com certeza Noé e sua família também aprenderam diante de toda essa situação, né? Aprenderam mais do poder de Deus, porque eles viram Deus fazendo todo o dilúvio, Deus falando também de tudo que ia acontecer, como ia acontecer, instruindo como era para Noé construir a arca. Então, o tempo todo, com certeza, Noé e a família conseguiram enxergar mais do poder de Deus, mais da fidelidade de Deus também, porque Deus fez um acordo com Noé e esse acordo foi cumprido, porque Deus sempre cumpre o que ele fala, né? Então, em toda essa história de Noé, tudo que aconteceu, Noé também, com certeza, aprendeu mais coisas de Deus. E é isso aí, gente. Se vocês pensaram em mais alguma coisa, conseguiram relacionar mais alguma coisa da história de Noé com as características de Deus que a gente já aprendeu, nos contem, tá bom? Pode ser aqui nos comentários, pode ser no WhatsApp. E a gente vai ficar muito feliz. A gente ama receber comentários de vocês, ver as atividades de vocês. Então fiquem bem à vontade para mandar. E será que a gente tem mais alguma dica do nosso mistério hoje? A gente recebeu um bilhetinho, né? Será que esse bilhetinho nos dá alguma dica? Gente, agora que eu me toquei. Esse bilhete foi escrito num papel de jornal, né? E jornal normalmente tem data? Olha aqui! Bah! Pior que tem data! Olha, sexta-feira, 22/6/2038. Como assim 2038? Esse pedaço de jornal é do futuro! Gente, que loucura! Tá, então a gente recebeu um recadinho do futuro. Bah, vamos anotar? Cadê meu canetão? Ah, aqui. O que a gente anota? Que a C, ou AC, é do futuro? Então eu vou escrever isso. Peraí, deixa eu deitar que é mais fácil. Futuro. E isso faz sentido, né? Porque olha só, o que mais estava no bilhetinho? Então, hoje vocês terão um descanso da viagem do tempo, porque é cansativo, né? Eu mesma me canso nas viagens que faço. Então, essas pessoas que nos mandaram a máquina do tempo também já viajaram no tempo, né? Como elas falaram ali no bilhetinho. Então, elas são do futuro, essas pessoas, e elas viajam no tempo. Então, a nossa máquina do tempo é do futuro, gente. Que demais. Viajam no tempo. E a gente tem mais uma coisa para colocar aqui. Porque ontem, não, acho que foi hoje, a gente recebeu o recado de uma de vocês, crianças, e
essa pessoa tem um palpite de quem seja C ou V, não sei qual dos dois. Mas tem um palpite de quem deu essa máquina do tempo para mim e para Maria. E essa pessoa chuta ou tem uma lista de suspeito. E quem tá nessa lista de suspeito? Vou escrever aqui. E vocês? Mais alguém já tá suspeitando? Nos contem, vocês suspeitam de alguém? Quem? Essa criança que nos mandou mensagem suspeita da Maria e de mim. A gente tá na lista de suspeito? Mas alguém suspeita da gente? Será que foi a gente que nos deu a máquina do tempo? Vocês vão ter que ir descobrindo. Então tá, essas foram as pistas de hoje. E essa foi a história de hoje. Eu espero que deu de entender bem a história e que vocês também conseguiram recapitular as características de Deus que a gente já aprendeu. Então agora, para reforçar cada faceta de Deus, a gente vai fazer uma atividade relacionada com ela. Vamos começar com... primeiro eu vou dizer a lista de materiais que vocês vão precisar por agora, tá? A gente vai precisar de uma folha em branco, desse tamanho, tá? Ou se vocês não tiverem desse tamanho, pode ser menor, só que tem que ser um retângulo, tá bom? Mais um pedaço de folha, que não precisa ser tão grande. E pode ser um pedaço de folha, pode ser um pedaço de cartolina, pode ser um pedaço de papelão, pode ser um pedaço de madeira, o que vocês quiserem. Vocês podem ser bem criativos, mas para essa atividade tem que ser algum material que dê de escrever em cima, tá bom? Esse não, mas esse sim. E, vocês vão precisar também de canetinhas ou lápis de cor. Por exemplo, eu tenho aqui uns lápis de cor que eu tinha usado para fazer os arco-íris. Pode ser canetinhas... Eita, caiu. Canetinhas coloridas, como vocês quiserem. Podem ser outras coisas também para enfeitar, tipo glitter, cola glitter, enfim. E a gente vai começar com... Vamos começar de baixo para cima. De juiz. Para juiz, a gente vai precisar de uma folha A4 em branco. Então, essa folha vai ser usada para a atividade da faceta juiz. E como a gente viu na história de Noé, Deus, ele colocou a justiça dele em prática, né? Porque estava tendo muita maldade, Deus não estava feliz com isso, então ele decidiu que ele ia destruir o ser humano e os animais da terra, mas decidiu ser fiel, fazer uma aliança com Noé e sua família. Então, para representar isso, essa justiça e tal, a gente vai fazer uma dobradura de papel, Era dobradura o nome? Não, qual que era o nome? Origami, isso. A gente vai fazer um origami, que vai ser o barquinho que eu tinha mostrado no início. Só que agora ele já tá, todo encharcado e molengo. E daí a gente vai fazer a dobradura. E depois, se vocês quiserem, pode enfeitar. Então, peguem sua folha e eu vou mostrar pra vocês, tá? Primeiro, a gente vai dobrar no meio. Então, dobra no meio e amassa bem. Deixa eu abaixar um pouco para vocês conseguirem ver a mesa também. Ó, então, dobramos, né? E agora a gente vai dobrar de novo, só que assim, ó. Não assim, tá? Assim, pezinho. Então, dobra de novo.
E se vocês... E se vocês tiverem papel colorido, também pode ser, tá? Depois disso, a gente vai agora... Daí a gente vai abrir. E o lado que abre, a gente deixa para baixo, tá? Depois de abrir, agora a gente vai trazer essa ponta pra cá, pro meio, e essa ponta pro meio também. Então, a gente vai fazer assim, ó. Até chegar aqui no meio. Assim, tá? E aqui, a mesma coisa. Só vou fazer apoiado na mesa que é mais fácil. E a gente tem que tentar deixar igual os dois lados. Ó, e vai ficar assim. Agora, aqui embaixo abre, né? Então, a gente vai... Só o papel da frente, a gente vai dobrar pra cima assim. Ó. Daí a gente vai virar de lado e essa pontinha a gente vai dobrar pra cá, pra esconder. E daí a gente vai pegar essa ponta e vai dobrar que nem aqui. Então, a gente vai fazer assim, ó. Assim. Então, vai ficar assim. E agora, a gente vai dobrar isso aqui pra cima também. E daí, a gente vai ter um triângulo, né? Agora, a gente vai botar nossa mão aqui embaixo, a gente vai abrir, vai virar e vai fazer assim. A gente vai apertar. Então, a gente vai ficar com uma coisa assim. E agora, a gente vai fazer um triângulo menor do que isso. Então, aqui embaixo abre, né? Então, esse lado a gente vai dobrar no meio para que essa ponta chegue até nessa ponta. Então, assim. Ó. E a mesma coisa do outro lado. No caso desse lado aqui. E a gente vai ter um triângulo. Agora, ó. Agora a gente vai colocar nossa mãozinha aqui embaixo, que nem antes. Vai abrir, vai virar, vai fazer isso aqui de novo. E vocês estão prontos para o último passo do nosso origami? Segura aqui e abre o barquinho. Olha que bonitinho. Vou dar uma amassadinha para ele ficar certinho. E o nosso barco tá pronto. Olha só. Agora, se vocês quiserem, vocês podem pintar, podem desenhar alguma coisa, podem escrever alguma coisa da história. Vocês podem ser bem criativos. Bom, então nosso barquinho tá pronto. Vou deixar aqui. Vamos para a nossa próxima atividade, que vai ser sobre... nossa, gente, eu errei. Na verdade, o barquinho é do criador, não do juiz. Ai, me confundi. Então, o barquinho é do criador. Que lembra que a gente tinha falado que Deus ele foi muito criativo em toda a criação
e que ele também nos dá a capacidade de criar coisas, né? Então, por isso a gente fez esse barquinho. Mas também dá de ligar com o juiz, né? Só que para juiz a gente tem outra atividade que a gente vai fazer agora. Mas não tem problema, na verdade todas as atividades que a gente vai fazer tem como ligar com todas as facetas. Então, pensando mais em juiz agora, a gente também viu na história de Noé que Deus ele instrui, ou seja, ele mostra, ele orienta Noé sobre como cada coisa deve ser, né? E Deus ele também faz isso na nossa vida, e a Bíblia é um grande exemplo disso, né? Porque a Bíblia é um manual pra gente. Deus fala com a gente através da Bíblia, ele nos ensina através da Bíblia. E vocês lembram que na história do povo de Israel, a irmã de Moisés também falou sobre os 10 mandamentos? Então, pensando nisso, vocês vão pegar essa folha, ou se tu pegou cartolina, papelão, madeira, não sei. A gente vai pegar e a gente vai escrever os 10 mandamentos, né, na folha, o que for. A gente vai escrever e daí a gente pode enfeitar, pode desenhar, pode colorir. E a gente vai colocar isso em algum lugar onde a gente possa estar vendo e lembrando desses 10 mandamentos, que são mandamentos que Deus quer que a gente cumpra também, né? Então, vamos lá? Eu vou fazer aqui, daí vocês podem botar pause também e fazer, e daí depois eu mostro pra vocês como é que ficou o meu e a gente segue para a próxima atividade. E lembrando que os 10 mandamentos eles estão na Bíblia. Então, vocês podem também pedir ajuda para os pais de vocês para perguntar os 10 mandamentos ou pedir ajuda para achar na Bíblia. Ou se vocês não sabem escrever, peçam ajuda para os pais de vocês nessa atividade também. Os 10 mandamentos está em Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, em Êxodo 20. O título é Os 10 Mandamentos. E daí tem ali todos os 10 mandamentos, tá bom? Eu já fiz aqui o meu, eu peguei uma folha um pouquinho menor e eu escrevi assim, ó. E isso aqui eu vou sempre deixar dentro da minha Bíblia, para mim também sempre ver. E eu tô muito curiosa para ver como é que ficou de vocês. Ó, o meu eu sempre coloco aqui na minha Bíblia, e daí fica ali. Bom, a gente já fez o barquinho, já escrevemos os 10 mandamentos e a faceta que falta uma atividade agora é pai. E para essa atividade a gente vai levantar e se mexer um pouquinho. Bom, então, gente, na verdade, a atividade da faceta de Deus como pai vai ser a tarefa, a atividade de vocês para fazer em casa. E é mais um desafio barra atividade. É o seguinte, agora, assim como a gente aprendeu, né? O pai, ele ensina, ele cuida. Então, o desafio é que depois desse vídeo de hoje, dessa história de hoje, vocês estejam ensinando os pais de vocês sobre a história de Noé e sobre as facetas de Deus que a gente aprendeu nos últimos vídeos e que a gente consegue enxergar no vídeo. Então, sejam bem criativos, vocês podem contar essa história de formas bem variadas. Eu, por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Eu tinha feito barquinho, né? Que agora vocês também já têm um barquinho, então dá de usar o barquinho na história. Na hora da chuva, eu tinha essa bacia aqui, que daí eu tinha colocado o barquinho dentro. E daí eu joguei a água. E eu não tinha um regador, então eu peguei uma bacia, botei água dentro. E daí eu peguei esse escorredor de macarrão,
botei em cima da bacia e daí eu virei a água nessa bacia aqui. Então, vocês conseguem ser bem criativos e depois a gente também quer saber como é que foi contar a história para os pais de vocês e ensinar sobre as facetas de Deus. Espero que vocês curtam, espero que os pais de vocês também gostem. E é isso aí, esse foi o vídeo de hoje e um grande beijo para vocês. Tchau, bom domingo e uma boa semana.